Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui ao nosso capítulo 8, nós vamos falar hoje da mineração. A colonização do Brasil, ela começa, a gente já fazer um resuminho rápido, ela começa com a chegada dos portugueses no Brasil, né? E os portugueses vão chegar exatamente na Bahia, na onde hoje a gente tem o estado da Bahia. Por isso, a nossa foto inicial do capítulo é aí o Farol da Barra, um ponto turístico lá em Salvador, né? Então, no primeiro momento, portugueses indígenas, aí um estranhamento, né? Homens nus, diferentes dos europeus, né? E para o indígena também há um estranhamento. Homens vestidos, cheios de objetos que eles nunca viram, né? Mas esses indígenas que viviam aí em aldeias, não tinham a intenção de produzir a mais para nenhum tipo de comércio, né? Viviam da caça, da pesca, só mesmo para garantir a sobrevivência, né? Não tinha nenhuma pretensão a mais do que isso. E vivia nas matas que eram compostas aí praticamente todo o território nacional. E nessas matas há uma madeira muito importante, que é importante para o europeu. O europeu, Portugal e Espanha, eles estão aqui para poder explorar a terra. O que tem nessa terra que nos interessa para ganhar dinheiro, para ter lucro? Então, vai explorar aí uma madeira chamada pau-brasil, que é o que vai dar origem ao nome do país, né? É uma madeira avermelhada, e esse corante era extraído e tinha um grande valor comercial na Europa, né? Por quê? Porque tingia tecidos. Mas como fazer isso? Os indígenas vão fazer esse trabalho, vão cortar madeira, vão levar para as feitorias, que era como se fossem armazéns no litoral, embarcá-los para poder ir para Portugal. Em troca, eles ganhavam quinquilharias, né? Ganhavam ferramentas, ganhavam uma roupa, ganhavam cordões, ganhavam espelhos. Imagina, né? Você cortar umas 5 árvores, transportar, né, essa madeira e depois ganhar só isso, né? Como se dá o nome desse comércio? Escambo. O escambo é esse tipo de troca, né? Você trabalhar demais e ganhar objetos que não têm aí grande valor, né? Então, essa colonização, a princípio, se deu aí pelas capitanias hereditárias. O Brasil aí foi dividido, né, em 15 grandes lotes, e esses lotes eles foram entregues a donatários. Esses donatários tinham a responsabilidade aí de colonizar e tornar essas terras produtivas, né? Então, aqui nós temos aí o Brasil, os 15 grandes lotes separados. Mas nem todos deram certo, né? O que prosperaram, como a gente chama, foram Pernambuco, Porto Seguro, Ilhéus e São Vicente. Com o segundo momento da colonização, a gente tem aí o governo geral. O governo geral é uma comitiva que vai vir para cá, para se fixar aqui, né? E também virão aí os jesuítas. Esses jesuítas, eles têm uma função aqui na América, né? Que eles irão catequizar os índios. Mas a primeira mão de obra utilizada no Brasil foram a dos indígenas, e esses indígenas foram escravizados, né? Mas eles foram escravizados, mas eles tiveram uma resistência, né? Eles conheciam o território, coisa que os portugueses não conheciam, né? Então eles também botavam fogo nos engenhos, adentrava mais para dentro do território e promoviam ataques, as aldeias eram invadidas, então eles conseguiam aí driblar um pouco essa escravidão, né? E aqui a gente tem, como eu falei, a catequização dos indígenas, que foram feitas a partir das missões dos jesuítas, né? Em outra aula, a gente falou aí
da dos africanos, né? A outra mão de obra que vai vir para cá são os africanos. E os africanos vão vir para cá de vários pontos da África, como a gente viu no mapa aqui numa aula passada, né? Vários pontos, várias regiões da África para chegar aqui. Vinham em navios negreiros, navios abarrotados de pessoas. Muitos morriam nas viagens, porque as viagens não era confortável, né? A gente tem aqui uma economia nesse tráfico extremamente lucrativa, né? Então era muito lucrativo esse comércio, por isso a troca da mão de obra indígena pela mão de obra escrava, né? Mas a escravidão sempre aconteceu, né? Aqui, como eu até marquei aqui, ó, gregos e romanos já escravizavam, né? Mas na Idade Média a gente não tem escravo, a gente tem servo, né? Ele está ligado à terra. E agora, na Idade Moderna, a escravidão volta a aparecer aí, né? Qual era a função dos escravos? Os escravos, eles trabalhavam na lavoura, trabalhavam executando serviço doméstico, serviços agrícolas, né? Eles eram trocados também como escambo na África e trazidos para cá, para a América, né? Essa imagem aqui é uma imagem de um navio, é um esquema, né, de um navio africano aí, né, feito para representar como eram essas viagens. E a África foi aí um território onde foi muito explorado pela Ásia, pela Europa, pela América em relação à escravidão, né? E como eram esses trabalhos desses africanos aqui no Brasil? Eles trabalhavam, nesse primeiro momento, né, nos engenhos. O Brasil, a gente está agora no segundo ciclo econômico, né? O primeiro ciclo econômico é o pau-brasil, a gente não pode esquecer isso. Eles chegam aqui e vão explorar o pau-brasil. Segundo ciclo econômico é a cana-de-açúcar. Por que isso? Porque a cana-de-açúcar é um produto muito valorizado na Europa. Percebam que aqui eles só vão explorar o que eles conseguem vender lá na Europa. Então, a gente tem aqui a formação de engenhos, né? O engenhos, ele é dividido aí em senzala, canavial, casa de engenho, casa grande, capela, né? Que está aí nessa imagem, né? E, como eu já falei antes, o que faziam os escravizados, né? Muitos trabalhavam um serviço mais leve, que era na casa grande, serviço doméstico, cuidar das crianças, né? Mas também tinha homens livres, né? Dentro do engenho. Ferreiro, carpinteiro, feitor para tomar conta aí desses escravos. Isso também acontecia aí, né? E depois a gente passou a ver a resistência, né? A resistência a essa escravidão, a formação dos quilombos. Eles fugiam e formavam quilombos. Quilombos são grupos de escravos fugitivos que se fixavam dentro das matas, em local de difícil acesso. Quilombolas são as pessoas que vivem nos quilombos, né? E o mais importante aí foi o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares foi uma região aí, né? Foi um quilombo que teve de exemplo para nós aí no momento dessa luta pela a liberdade. Depois nós vimos aí o bandeirantismo. O bandeirantismo é no momento em que a cana-de-açúcar aí começa um pouquinho a entrar em decadência, tem a União Ibérica, né? Aí o Nordeste está sendo aí governado pelos holandeses. Então, tem dois tipos de bandeiras de preação e bandeira de prospecção, né? Que eu não irei ler isso tudo novamente, porque já falamos disso. Mas o que Portugal quer? Por que eu falei isso tudo? Porque Portugal quer a mesma coisa que a Espanha.
A Espanha, quando chegou no Brasil, na América, o que ela foi fazer, né? Procurar metais preciosos. Portugal também quer encontrar metais preciosos. Metais preciosos. Mas aonde está esses metais preciosos? Porque ele achou para o Brasil. Plantou cana-de-açúcar. Mas cadê o ouro, né? É isso que nós vamos agora ver, né? A mineração no Brasil. Como se chegou aí ao ouro, né? O ouro foi descoberto na região das Minas Gerais, né? E sabe aquela história? Ali tem ouro, pô, então foram muita gente para lá, né? Então a descoberta do ouro na colônia atraiu uma grande quantidade de pessoas aí, né? De várias partes do Brasil, que se deslocaram para a região das Minas. Em pouco tempo, eram milhares de trabalhadores em busca do ouro e do enriquecimento rápido. Porque se achasse ouro, estava rico, né? Mas a coroa portuguesa, o rei de Portugal, quer a sua parte, né? E aí, em 1770, o reino português decidiu controlar a extração de ouro e cobrar imposto, claro, né? Se achou ouro, tem que cobrar imposto, tem que pagar o imposto. Qual é o nome do imposto? O nome do imposto está aqui, ó, de verdinho, é o quinto. O que é o quinto, né? Do peso do ouro era tirada aí a quinta parte. Então, a 20% do ouro encontrado era o imposto cobrado. Como era isso, né? Era feito aí na casa de fundição. O ouro era levado para a casa de fundição, o ouro era derretido e tirada a parte do imposto. E só assim esse ouro era um ouro que poderia circular legalmente. Por quê? Como se sabia disso? Porque o ouro tinha um selo real, né? Então, todo o ouro que tinha circulação aqui no Brasil tinha que ter o selo real. Tendo o selo real, já entende-se que esse ouro é um ouro legal, é um ouro que já pagou o seu imposto. Mas é claro que tem aí o contrabando, né? Como o imposto do ouro cobrado pelo governo português era alto, muitos mineradores o contrabandeavam para não pagar tributos, né? E aí, como fazer? Como esconder o ouro, né? Escondia o ouro nas celas dos cavalos, dentro das armas. Tinham até o chamado aí o Santo do Pau Oco, que esse nome ele é conhecido até hoje, né? Era um santo de madeira, uma imagem de santo de madeira que era oca. O fiscal ia ver e ia pensar que era ali. Então poderia circular para lá e para cá. O fiscal ia ver e ia pensar que era uma imagem religiosa apenas, mais nada, né? Então, esse também era um tipo de contrabando, né? De levar esse ouro em pó para lá e para cá. E também na região das Minas foi achado aí o diamante. O diamante foi achado na região também de Minas Gerais e o nome da cidade virou aí Diamantina, cidade que a gente conhece até hoje. No Mato Grosso e em Goiás, que está um pouco mais para o centro-oeste, também foram encontrados ouro, né? Então, só bastou entrar um pouco mais adentro do território para encontrar o tão sonhado ouro. Para a gente entender melhor aí, né? Até esse contrabando, esse caminho que o ouro fazia até chegar ao litoral, porque a gente sabe que Minas Gerais é um território onde não é um estado onde não tem litoral. Ele está mais adentro do nosso Brasil, né? O litoral que a gente tem mais próximo de Minas Gerais é ali Espírito Santo ou Rio de Janeiro, né? Pela região sudeste aí, se vocês estão lembrando da região sudeste, né? E como era esse caminho, né? Havia aí um caminho feito para que as pessoas, tanto da coroa quanto outros que queriam chegar até a região das Minas, percorrer. E é esse caminho que está aqui, né? A gente tem o Rio de Janeiro passou a ser a capital da coroa.
antes era com aqueles governos gerais que veio para o Brasil no início da colonização, foi fundada a capital em Salvador. Mas com o ouro, a capital vai se transferir aí para o Rio de Janeiro. Então a gente tem o caminho do ouro, que eu tenho certeza que vocês conhecem, que vocês já ouviram falar, porque a gente mora numa região que está dentro desse caminho, né? Como eu já falei para vocês, o diamante apareceu aqui nessa região, que hoje é Diamantina, ó, caminho dos diamantes. E aqui em Ouro Preto, que é a região do ouro, propriamente dito, das minas, né, de ouro, esse caminho era feito até a nossa cidade, Paraty, né, que é o caminho velho. Por que 2 caminhos, né? Porque eles queriam fazer um caminho novo para chegar direto na capital, porque de Paraty o ouro era abastecido e levado aí para a capital, Rio de Janeiro. E aqui o caminho era mais longo, percebam, né? O caminho era mais longo. Depois da abertura do caminho novo, ficou muito menos dias para poder chegar lá em Ouro Preto, onde a região que tinha maior quantidade de ouro. Diamantina, ela ficou aí isolada, porque o diamante é muito precioso, né? Então a Diamantina ficou um pouco isolada lá no interior de Minas, né? Para quê? Porque era uma fiscalização muito mais rígida para não ter contrabando, é lógico. Voltando à nossa apostila, página 299, a gente tem aí o aumento do tráfico de escravizados. Por quê, né? Porque no engenho de açúcar, o ouro escravo era usado e com a descoberta do ouro, da mineração, o escravo também era usado. Então, como houve aí grandes lugares, muitos lugares procurando ouro, quem procurava eram os escravos aí tendo um dono evidente, né? Então, o volume do tráfico transatlântico cresceu demais, né? A gente tem aí de 292 mil africanos vindo para cá, chegou a 354 mil num período aí de 50 anos, é muita gente, né? E como era o trabalho deles nas minas, né? Eram extenuantes, exaustivos, cansativos, trabalhavam demais, né? Porque passavam muitas horas por dia com o pé na água. O ouro era procurado no leito dos rios, né? Ou precisavam escavar túneis, e os túneis eram estreitos, úmidos e mal arejados. Com isso, contraíam doenças e morriam em poucos anos de trabalho. E aí a necessidade de ter mais escravos, né? E, como a gente viu aí, a resistência à escravidão nas minas também aconteceu. E eles fugiam para onde? A gente já sabe, né? Eles fugiam para os quilombos. Isso não podemos esquecer, né? Os quilombos eram os locais para onde os escravos fugiam. E eram territórios de difícil acesso por dentro das matas, né? Agora vamos para a página 300. Vamos falar aí dos tropeiros, né? Tropeiros eram os homens que levavam aí tudo que se precisava na região das minas. Por quê? Porque lá naquela região as pessoas estão preocupadas em conseguir achar ouro. Então, não havia aí o tempo para fazer outro tipo de atividade, né? Então, eles eram os responsáveis pelo abastecimento das regiões mineradoras, né? E eles levavam tudo o que precisava, todo tipo de mercadoria. Então, esses tropeiros eram por terra. Eu que anotei isso, vocês podem anotar aí também, né? Era por terra. Então, eles eram os negociantes aí que conduziam suas mulas com as mercadorias, né? E passava aí por vários lugares. Imagina, né? Uma viagem dessa tem que parar para poder descansar, para poder continuar a viagem no outro dia. Aqui tem uma gravura dessa viagem, uma viagem não muito fácil. Então, esses lugares que eram paradas de tropeiro, depois viraram aí grandes povoados, né? E também tinha aqueles homens que levavam essas mercadorias pelos rios. O nome deles, no caso, aí são as monções, que eram as expedições
feita pelos rios. Eles utilizavam grandes canoas, né, transportavam mercadoria para abastecer a região de mineração. Agora, a mineração não de Minas Gerais, né, de Cuiabá e Goiás, lá no centro-oeste. Então, eles pegavam a mercadoria na capital e levavam aí para o centro-oeste a partir dos rios. E era uma viagem muito cansativa, mas era pago em ouro, né? Olha, dava lucro porque era pago em ouro. E eles utilizavam o rio Tietê. O rio Tietê é em São Paulo, porque o rio Tietê é um rio que ele tem o seu fluxo para dentro do país, não para fora, né? Então, eles usavam aí o rio Tietê, até chegar lá nos afluentes do rio Paraná e Paraguai, para chegar em Cuiabá. Então, esses dois tipos de movimentos de pessoas que trabalham para levar as mercadorias lá para essa região das Minas, porque todos estão ocupados procurando ouro. Então, agora vamos fazer a atividade aí da página 301 e até a próxima aula.